Oi, pessoal, tudo bem, queridos? Como vocês bem sabem, então, eu sou a Andréia Wismec Costa Biazar, psicóloga escolar educacional, atuo na Secretaria Municipal de Educação de Piraquara. Nós vamos fazendo essa sequência de vídeos durante a pandemia para tratarmos de diversos assuntos bem pertinentes. O tema de hoje que vou falar com você é o descontrole emocional. Se descontrolar emocionalmente é então uma alteração do humor, que vai dar uma facilidade para ter rompantes. Esses rompantes vão ser comportamentais, vão ser na linguagem, no verbal, ou então até nas suas próprias emoções dentro de você, né, diante das situações da vida. Quem nunca, né, teve um descontrole emocional? Acho que todo mundo alguma vez já teve. Só que tem pessoas que fazem disso uma constante, né? Estão desreguladas. O processo da agressividade no ser humano é um processo que é inerente, faz parte da gente. A agressividade nos regula, provoca um movimento na gente, porque é ela que vai fazer com que a gente estude, passe num concurso, que a gente supere uma doença grave, que lide com perdas, é um processo importante. Porém, se descontrolar emocionalmente fala de que você não está reagindo bem. Então, independente do que aconteça no mundo, o mundo mal, as provocações, as notícias ruins, o que você vai fazer com isso? Que elaboração você vai fazer? Como é que você vai reagir a isso? Então, tem dois pensamentos para fazer. Primeiro, que o que entra na sua casinha, você que decide. Que tanto de provocação você tem aceitado entrar dentro de você? E as reações que você vai ter também só dependem de você. Então, você não controla o que vem de fora. As reações dos outros, as palavras dos outros, os fatos da vida. Mas você controla você, suas reações. Então, a primeira premissa é essa. Conceito relacional sistêmico, que é a minha linha de trabalho, né? Autorresponsabilidade. Você é autorresponsável. Não existem culpados no mundo. Somente a sua autorresponsabilidade sobre suas reações. Primeiro ponto para deixar bem claro. Segunda questão que eu quero falar é que eu quero fazer uma analogia com aquela bomba. Lembra aquela bomba de desenho animado que é pretinha, redondinha e tem um paviozinho? Vamos comparar ela aos seres humanos. Tem bombinhas de pavio curto e bombinhas de pavio bem longo, né? Mas o que faz o pavio ficar curto ou longo? Bem, tem sim umas reflexões para fazer. O ser humano, diante de um estresse muito grande, uma doença crônica, uma perda muito grande, situações sociais grandes de violência, abuso dentro de casa, é claro que vão favorecer mais um descontrole emocional. Da mesma forma que o uso de substâncias, né? Então, quem usa álcool, droga, maconha, cocaína, crack, etc., vai ter mais desregulação no humor e vai ter mais descontrole. Alguns transtornos também provocam maior desregulação, que é lá a bipolaridade e personalidade borderline. Mas a gente não pode normatizar o descontrole emocional, né? Precisa buscar psicoterapia, ajuda psiquiátrica, precisa ver estratégias de se autorregular. Não dá para cair num discurso de que é normal se descontrolar, porque não é. Ai, a pessoa tem personalidade forte. Não, isso está equivocado. É bom e é gostoso quem escuta, quem é calmo, quem é leve. Eu gosto mais de estar do lado de pessoas assim. Eu acho que você também. Imagina a convivência com uma pessoa que está sempre irritada, sempre a ponto de explodir. A gente tem que pisar em ovos. É horrível a convivência, seja na vida familiar ou vida profissional. Ou lá na escola, né? Mesmo na sala de aula, crianças que são assim, que estão sempre na beira de ter um desequilíbrio. Então não é gostoso conviver assim. Da mesma forma, para o próprio indivíduo traz consequências muito ruins. Dá tremor, tá sempre irritadiço, dá insônia, enxaqueca, dor no estômago, formação de úlcera, de repente um câncer, infarto, porque o nervosismo faz estar sempre nesse estado emocional. Isso,
quando a gente fica assim, libera umas substâncias químicas no nosso organismo. Então, provoca doenças crônicas. Então, não é bom, né? Não é saudável. E por isso que a gente não pode normalizar isso, né? A gente tem que falar de que existem formas de eu aprender, né? Aprender técnicas e maneiras corretas de me equilibrar. Então, tem pessoas que estão nesse momento descontroladas porque estão vivendo uma situação estressora aguda. Mas tem pessoas que não estão vivendo situações assim, estão em constante descontrole emocional. Daí já é padrão de funcionamento da pessoa. Temos que fazer uma reflexão psicológica de que a falta da construção da frustração no ser humano, aquele que não sabe perder, não sabe lidar com o não, ele tem mais episódios de descontrole emocional. A personalidade narcisista, que é um desvio de personalidade em que ela acredita que ela é autossuficiente e autoimportante, então o outro não importa. Falta empatia, solidariedade e muito mais descontrole emocional, né? Frente às críticas, frente ao não, quando a pessoa não fez minhas vontades, e até pensarmos no extremo, as pessoas abusadoras e violentas, né, que têm uma personalidade narcisista. Eu quero também falar, então, daquela pessoa que guarda nas gavetinhas, aquelas emoções, e um dia alguém falou, isso aqui era tão pequenininho, mas ela explodiu. Ela não aguentou e explodiu. Percebem que tem a ver com ela? Ela não sabia expressar, extravasar aquelas emoções e foi acumulando. E um dia alguém só falou isso e ela explodiu. Então não tem a ver com o mundo, sempre tem a ver com a gente mesmo. Tem aquela outra que implode. Ela não explode para fora, ela implode lá dentro. É aquela que tem um colapso, um surto, uma crise, acaba sendo internada ou até com quadro grave de saúde. Processo de fermentação do pão, né? Tem um pão, a gente põe fermento para ele crescer, ele vai fermentando lá e vai crescendo até ficar a ponto. Isso acontece com as pessoas que guardam, né? Elas vão fermentando aquelas mágoas, aquelas coisas que elas não validam, e uma hora o fermento cresce, né? Vai fermentando, vai crescendo. Só que daí, em vez de dar vazão, explode ou implode. Como psicóloga, então, eu preciso fazer a leitura de que todo o processo de descontrole emocional fala de situações psíquicas internas suas, mal resolvidas, que você não está sabendo expressar, falar, validar e acaba explodindo no mundo, com as pessoas. Você já parou para pensar se não tem traumas internos do passado que você não resolveu? Você já parou para pensar naquela metáfora do balde que vai pingando as gotinhas, vai enchendo até transbordar, que você não está fazendo furinhos para essa água sair da vazão, está deixando acumular? Então a gente tem que ver aquilo que vai nos ajudar a tirar essas mágoas, essas raivas, essas angústias. Tem que validar essas emoções. Então a gente tem que ver que nós não podemos deixar no estigma de que não podemos chorar, falar das emoções. A gente tem que chorar e falar delas o tempo todo. Temos que normalizar isso. Também temos que refletir sobre sinais. Porque vocês sabem, né? O pavio tem um caminho. A gente acende, ele vai percorrendo aquele caminho até chegar na bomba. Então, você já avaliou os sinais antes que chegue a explosão? Aquela pontadinha de dor de cabeça, se acordou com aquela vontade de chorar, você já deu a patada em alguém hoje, então tem que avaliar os sinaizinhos para ver o percurso aí. Os gatilhos, cada um tem seus gatilhos, né? Que vai favorecer com que você exploda. Então você tem que identificar seus gatilhos. A gente tá o tempo todo falando de autoconsciência, né? Para entender descontrole emocional, a gente tem que falar muito sobre a nossa própria consciência, sobre o nosso jeito de ser. Quero falar ainda, então, sobre a gente entender que existem formas, então, e estratégias de treinar melhor regulação para o nosso pavio se manter grande
cumpridão, né? Então, são técnicas de habilidades comunicacionais. Leia livros de comunicação, aprenda formas melhores de se comunicar. Coisas sobre inteligência emocional, que é administrar melhor suas emoções. Leiam também artigos e livros sobre inteligência emocional. A arte de escutar, mantém o pavio bem longo, porque eu aprendo a tolerância. Eu aprendo só a ouvir, não ficar falando. A gente acabou de ter uma live sobre isso, né, com o professor Anderson Novello, que foi a arte da escutatória, então a gente pode fazer bom uso disso. Também as técnicas de relaxamento, né, são formidáveis para a gente aprender a relaxar, aprender a respirar. Faça um relaxamento induzido, coloca num aplicativo no YouTube, aprendam a usar isso a seu favor. Isso ajuda bastante a gente manter aquele paviozinho bem longo. Fazer um entendimento de que o que vem do outro é projeção dele. O que o outro disse, o que ele pensa, a reação dele diz respeito a ele, ao mundo psíquico dele, não meu. De mim só importa o que sai de mim. Não é que só importa, é no sentido de que eu controlo, né? Mas aquilo que o outro falou, como ele reagiu, isso é uma questão que é dele. Tá delatando projeções dele. E eu não preciso me preocupar com isso. Eu gosto muito de fazer analogia com aquela frase: larga esse osso. Larga esse osso. Porque esse osso é dele, não é seu. Eu acompanho a Juti Juti Prazer, um canal do YouTube que eu gosto muito, e tem um vídeo dela maravilhoso chamado Bateu, Doeu, Pega que é seu. Que é assim: se bateu em você e te doeu, você tá remoendo aquilo, então pega, abraça isso, converse com isso, que isso aí tá te pegando. Mas veja, não é porque o outro falou, ele está te provocando, não. Se mexeu com você porque você tem questões psíquicas internas relacionadas com isso que você precisa resolver. Feedback do outro é muito importante para usar ao nosso favor, né? O outro pode ser um grande termômetro para eu saber como que eu estou reagindo. Então, se uma pessoa só falou isso de mim, pode ser perseguição, pode ser equívoco. Mas se mais pessoas estão falando, olha para isso. Deve ter sentido, né? Então, você já parou para pensar se você não é um descontrolado verbal? Que sai falando tudo o que você pensa? Agredindo verbalmente as pessoas? Isso magoa profundamente. Impulsividade de não aprender a ouvir e sair dizendo o que pensa. É o sincero, né? Só que isso é taxado de sincero, mas é um grande equívoco, né? Isso é descontrole verbal, isso pode ser treinado e administrado. Não dá para ser normatizado. Isso não é bom, traz consequências ruins para a própria pessoa e para quem está ao redor. Eu gosto de fazer analogia com a parábola das 3 peneiras. Isso que eu vou falar é verdade? Porque às vezes a verdade, ela tá dentro de mim, só eu que enxergo, o outro não enxerga a minha verdade. Então eu tenho que ver se isso é um fato real mesmo. A bondade é a 2ª peneira. Isso que eu vou falar é bom? Vai construir a pessoa ou vai destruí-la, devastá-la? E por último, a necessidade. Qual a necessidade que eu tenho de falar isso? Será que é só para preencher meu ego? Só para mostrar como eu sei das coisas? Quando alguém explode, a gente tem que dar um tempo para ela se acalmar, né? A forma quente de bolo, quando a gente tira do forno, a gente deixa esfriar na bancada, né? É a mesma coisa com quem explode, tem que dar um afastamento e esperar, porque se eu tocar eu me queimo. Essa situação de descontrole, né, ela gera um remorso terrível depois, né, que a gente teve. Mas o remorso é bom, se bem usado, porque a culpa, ela dá um desejo de reparação. Use a culpa, então, para pedir desculpas, para fazer a reparação real, genuína e sincera. Não para dizer, desculpe, mas porque você falou isso, eu agi assim. Isso não é genuíno.
Você ainda está naquele ciclo vicioso de achar que o mundo tem culpa. Ela é genuína quando você fala de você. Desculpe porque eu me descontrolei, porque eu falei o que eu não devia, porque eu te ofendi. Então a gente deve usar a culpa para reparar e não para fazer uma autodestruição e ficar ruminando aquilo. E por último, para a gente finalizar a conversa, eu quero falar rapidinho das relações. Como que você está fazendo as relações? Está se relacionando mais com o copo, mais com o computador, mais com o celular ou com as pessoas que moram com você? Espero ter contribuído. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau.